cego. Mas, irmãos, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que ele tinha a visão espiritual. Né? Por quê? Porque ele estava ali à beira do caminho, né, na saída de Jericó, e ficava ali, né, mendigando. E quando ele ouve que Jesus vai passar por ali, ele se prepara né, para chamar Jesus, né, para aclamar Jesus, né. E quando ele clama, irmãos, é interessante, eu falo que ele tem visão espiritual, por quê? Porque quando ele começa a chamar, ele fala assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, muitas daquelas pessoas que estavam ali seguindo, e até muitas vezes até os próprios discípulos, não tinham esse entendimento. Quando ele chama de Jesus de filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus era o Messias, né? Aquele que havia sido prometido, aquele que era aguardado por Israel. Então ele reconhece isso. Ele já tinha um conhecimento ali, um conhecimento da palavra de Deus e um conhecimento espiritual, porque quando ele fica sabendo que Jesus ia passar por ali, ele começa a gritar com alta voz, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então, em primeiro lugar, ele reconhece que Jesus é o Messias, né? O Todo-Poderoso, o Messias prometido de Israel. E, em segundo lugar, quando ele clama por misericórdia, ele sabe que Jesus tem poder de curar, tem poder de libertar, tem poder de transformar, né? Em segundo lugar. Só que, no momento em que ele começa a clamar, o que acontece? Vem a oposição, né? E muitas vezes acontece isso com a gente, né? Quando a gente clama a Deus, né, em busca de alguma coisa, e muitas vezes vem a oposição, né? Pessoas tentando nos calar, pessoas tentando nos desanimar, né? Pessoas tentando tirar a nossa fé, né? Na verdade é isso. E aí as pessoas repreendiam ele, né? E mandavam que ele se calasse, né? Falando, fica quietinho aí, né? Deixa Jesus passar, né? Jesus não tem nada a ver com você, né? Jesus não tem nada a ver com a sua vida, né? Mas aqui que diz que a palavra de Deus diz que ele clamava cada vez mais, né? Cada vez mais alto ele gritava lá, né? Mesmo apesar da oposição, mesmo apesar da dificuldade, mesmo apesar das pessoas tentando ali impedir que ele clamasse, ele clamava cada vez mais alto. Amém. E dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Aí a palavra de Deus diz que Jesus ele para ali naquele momento e ele manda, né, que chamem aquele homem. E aí as pessoas vão ali e falam assim, ó, tem bom ânimo, né? Anime-se, ele te chama, né? Levanta-te, ele te chama, né? É interessante isso também, né? Porque quando Jesus chama aquele homem, né? Eles vão lá até ele e falam assim para ele sair daquela situação que ele está, para ele se levantar. E aí a palavra de Deus diz assim, ó, ele lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que era aquela capa, irmãos? Para a pessoa que estava ali na beira do caminho, porque não era só ele que ficava ali mendigando à beira do caminho, eram outros que ficavam, né? Outras pessoas ali. E muitas vezes, irmãos, aquela capa ela servia de proteção ao sol, proteção da chuva, né? Ou seja, naquela situação, aquela capa era tudo para aquele homem, né? Mas quando Jesus ele chama aquele homem, a palavra de Deus diz que ele lança de si a sua capa, ou seja, ele se desprende daquilo que talvez fosse o mais importante na vida dele, né? A capa, na verdade, era o companheiro de vida dele, né? Porque, com certeza, irmãos, aquele homem não tinha ninguém ali para ficar com ele. O que ficava com ele ali era a capa. Mas quando Jesus chama aquele homem, a palavra de Deus diz que ele se levanta, né? Ele obedece à ordem, ele lança de si a sua capa e ele vai ter com Jesus.